Estou observando essa luz. Ela se movimenta, ó, e some. Aqui na Paraíba, persistimos observando os céus na nossa busca pelos estranhos fenômenos luminosos que são reportados na região. Apesar da maioria dos relatos mais antigos remeter aos anos 80, temos informações que confirmam que a existência do fenômeno dura por pelo menos mais de um século. Desta vez, nossa rota nos leva para a zona rural do município de Fagundes. Nos sítios distantes, o acesso é dificultoso, com longas estradas de terras esburacadas, pedregosas, estreitas, sem sinalização, com pouca ou nenhuma iluminação e com terrenos desafiadores e inclinados, o que faz com que as famílias que ali residem estejam relativamente isoladas. Partindo da segunda maior cidade da Paraíba, Campina Grande, passando pelo distrito de Galante e seguindo em direção à pequena cidade de Fagundes, encontraremos lá, na distante zona rural, a casa de Dona Ceissa, testemunha ocular dos estranhos fenômenos que investigaremos. O sítio fica num setor da zona rural bem isolado. Eu sou Maria da Conceição, conhecida como Ceissa, moro aqui no sítio Craibeira. Aí a gente tem avistado muita luz, sempre uma noite, outra não, quase sempre toda noite. Os vizinhos aqui todos já viram, todo mundo aqui já viu já. A gente tem um pouco de medo, porque a gente não sabe o que significa de verdade. Já teve gente que falou que era OVNI, mas a gente fica sempre um pouco assustado. Quase toda noite a gente vê. Há muito tempo que a gente vê. Agora só que esse ano que passou, que está começando esse outro agora, tem visto muito mais, né? Tem gente visto mais. Mas sempre a gente via. Bem aqui em cima, bem perto mesmo. Aí quando elas chegam mais perto, aí a gente vê ela mais forte. Agora não muito pertinho, né? Se fosse mais pertinho, via mais grande, eu acho. Aí ela vem e desaparece. Acho que uns 5 a 10 metros de altura, do poste para cima. Meus filhos, meus vizinhos também comentou que viu. Aqui na Craibeira quase todo mundo já viu. É tipo uma estrela. Agora ela muda de cor. Às vezes azul, às vezes vermelha, meio avermelhada. Aí às vezes mistura a cor. O movimento é muito rápido. Ela mistura de cor, vermelha, azul, meio verdeada. É assim. É negócio de 3, 4, às vezes eu já vi até 5. Uma passando assim perto da outra. É em alta velocidade. Às vezes para cima, às vezes de lado, às vezes para baixo. Uma passando pela outra. Mas é um costume que a gente é acostumado, mas cismado também, né? Não é tão próximo, muito perto, né? Aí não dá pra escutar barulho, não. Só uma noite que eu tava dormindo, já tava deitado, já tava pra dormir. Aí escutei um barulho muito forte, aí eu imaginei que pudesse ser uma dessas luzes, né? Porque não estava ventando, não tinha vento e o som dela não era som de avião, era um som diferente. Quando a gente tenta se aproximar, tenta gravar, elas somem. Eu sempre tento gravar, mas não. Às vezes aparece com o tempo, aí eu tento de novo, é a mesma coisa. Ó, tua mãe tá piscando, agora tá piscando bem Sim, mãe, agora tá piscando bem devagarinho agora. Fizemos uma vigília no sítio de Dona Ceissa, onde pudemos avistar as estranhas luzes que ela relata por 3 vezes seguidas. Mas por estarem distantes e rápidas, não conseguimos manusear o equipamento a tempo de gravá-las.
Esta gravação que apresentamos foi feita por Dona Ceissa dias antes da nossa visita. Durante a vigília, também tomamos um grande susto ao ouvir um barulho de corrente elétrica muito alto e forte, que resultou num curto-circuito que queimou uma das lâmpadas externas da casa. Trouxemos a lâmpada para exame futuro. Estas fotos foram fornecidas por moradores locais, que as gravaram com seus celulares. Moro aqui há 25 anos e sempre a gente vê essas luzes. Só que há 5 anos para cá, a intensidade a gente vê é bem mais. Quase sempre toda noite. E outras vezes, uma noite, outra não. É muito rápido, muito rápido. A cor da luz é azul, às vezes vermelha, às vezes esverdeada. E que a gente tenta gravar só, de repente. O mais assustador que eu tive foi uma madrugada, depois de meia-noite. Eu estava deitada para dormir. Aí escutei um som muito forte. Não era som de vento, não era som de avião, bem diferente. Fiquei um pouco assustada. Pensei de abrir a porta para olhar, mas eu tive medo. Fiquei cismada de estar muito próximo e me levar, né? O Tiago ali, meu vizinho já viu, a esposa dele, as filhas. Aqui meu vizinho aqui embaixo também, Antônio de Zacarias, já viu também. Meu genro Ivanildo já viu lá no sítio Jacaré. Minha família lá do sítio Claireira também já viram. Eu também já vim falar também que já viram. Sempre do mesmo jeito que eu. Uma noite, outra não. Quando, às vezes, toda noite. Outras vezes, uma noite, outra não. É como o povo fala. Eu acho que seja OVNI. Galante, distrito da cidade de Campina Grande, fica muito próximo a Fagundes. Eu sou Romilson Regis, tenho 63 anos. Minha formação, eu sou químico industrial, sou licenciado em Química, Física e Ciência e também tenho MBA em Engenharia de Petróleo e Gás. Da minha cozinha, eu avistei luzes aparecendo ali nos céus próximo a Campina Grande. São luzes misteriosas, às vezes varia as cores. Está se tornando corriqueiro, mas anualmente, não é? Em julho de 2024, nós observamos essas luzes. E em 2025, no mesmo período, eu, pela minha curiosidade, né, sempre já tinha pensado que poderia repetir e o fato se repetiu. No mês de julho de 2025, as luzes apareceram. Não só mais uma, dessa vez foram duas na sequência. E nós, coincidentemente, conseguimos filmar. É muito difícil. Muitas das vezes a gente tenta filmar e não dá tempo. Mas desta vez, a gente deu sorte. Estão aparecendo em vários lugares. Inclusive aqui no distrito de Galante, que faz parte do município de Campina Grande. E a gente quer levar, né, mostrar às pessoas que realmente as coisas estão estranhas. E essas luzes estão a nos trazer algumas mensagens. Aparecem rápido e somem. Eu observando essa luz, ela se movimenta, ó, e some. Aí está Galante aqui, ó, e Campina Grande está bem ali. E acho que é a terceira vez que eu estou vendo. Aí agora deu tempo de eu filmar. E olha. Olha lá, ela no mesmo local começa dali, sobe, depois se apaga e começa novamente. Muito interessante, né? E some. Isso aqui em Campina Grande. Tá ali em Campina Grande, eu tô aqui na minha casa. Começou novamente, ó. Que lindo, agora duas. Nossa, Jesus. Isso. Olha lá, as duas luzes agora. Nossa. Eita, olha lá, circulando. Lindo. E onde eu filmei essas luzes aparecendo foi justamente aí, ó, em cima da Serra da Raposa, como a gente conhece aqui, a cidade de Campina Grande. Está acontecendo anualmente, mais precisamente no mês
de junho. Em 2024 eu consegui essa filmagem e em 2025 essa cena se repetiu. Era uma e nesse 2025 apareceram duas consecutivamente, né? Ela fazendo uma trajetória de círculo, que eu pensei até que era um drone, mas na realidade depois que a gente foi analisar direitinho, observamos que não se tratava de drone. A gente observa outras luzes, mas parece com satélites, às vezes não é, não sei, porque ela vai andando, depois dá um sinal como que está dando uma mensagem e some. E some no espaço. Isso já é um outro caso. Esse caso ainda não consegui filmar. Né? A gente pensa que é satélite, mas satélite tem a característica de satélite. É diferente. Né? Aí a gente está crendo que são luzes do além, que querem nos trazer mensagens. É abaixo das nuvens, dá para você ver a olho nu, normalmente, aparece, faz aquela volta assim e some. E é muito interessante, muito, muito interessante mesmo. Tem um menino que trabalha com alternativo, outra vez ele me relatou, não foi agora, né? Faz uns anos já, ele me relatou que foi seguido por uma luz. Ele saiu daqui de Galante, na BR aqui, essa luz começou a segui-lo. E seguiu, e ele voou com medo e foi embora. E essa luz seguiu até chegar em Campina Grande, que ele ainda conseguiu captar pelo retrovisor do carro, que ele ficou com medo, né? Não conseguia nem olhar, era só dirigindo e olhando pelo retrovisor. Se for buscar pessoas, a gente começar a levantar pessoas, vai aparecer mais pessoas, porque muitas vezes as pessoas ficam com timidez de falar. Se a pessoa dizendo que você está ficando maluco, não é nada disso. A realidade é a realidade. Mas estamos preparando o espírito para não temer, né, para na hora estar preparado e fazer o contato. É isso que a gente está se preparando, né? Não temer. Tudo isso tem a ver também com o seu estado espiritual. Você tem que estar bem contigo e preparado, né, convicto de que pode acontecer esse contato. Então a gente está se preparando. Foi tão interessante, isso eu estava mais jovem um pouco. Esse sonho, eu estava num campo. E esse campo tinha animais, tinha vaca. E a vaca falava comigo. A vaca mandava eu olhar para o céu nesse sonho. E quando eu olhava, eu via as luzes. Olha para o céu. E daí essas luzes apareciam. Comecei a olhar para o céu todo o tempo e daí apareceu, o sonho se tornou realidade. Essa semana passada aconteceu praticamente isso. Eu sonhei e me levantei. Não fui para o local que eu vou sempre, que é lá atrás, mas ao contrário, vim para frente de casa. E que é de costume eu me acordar na madrugada, abrir essa janelinha aqui e olhar para o céu, que tem o céu estando ali para a gente ver as estrelas. E do nada, quando eu abri, realmente começou outra luz a piscar assim, ó, bem rápido. E eu corri para a rua, bem aqui em cima dessa serra de Fagundes aqui. Muito interessante, muito bonito, que é algo que a gente fica assim encantado pelo poder dessa luz, que ela é muito forte. Uma outra vez também, eu me lembrando agora, aqui nessa serra, na Pé de Santo Antônio, era aquela bola de fogo. Dessa vez tinha uma pessoa comigo, e eu aqui da rua, eu disse, olha, fulano, a luz. E essa luz, do nada, ela tomou uma aceleração tão grande que foi para o espaço. E foi muito bonito também essa aparição. Era aquela luz como que estava uma bola de fogo, assim, sei lá, o que estava fazendo naquela serra. Sabemos que aquela serra é muito misteriosa, muito bonita. Aquela luz assim, andando, de repente ela fez... cor do fogo, aquele amarelo do fogo lá. Era aquela sassa, como tipo uma sassa, quente. E daí deu aquela arrancada, que é uma coisa esplendorosa que a gente fica assim, se imaginar como é que aquilo acontece. De tão grandioso que é. São coisas muito raras, né, que também tudo isso tem a ver com a espiritualidade de cada um. Nós somos física, somos espírito, porque nós temos os pensamentos. E os pensamentos levam-nos a lugares. Né? Muitas vezes você pode ser revelado até por um sonho, que pode se tornar em realidade. Né? Que é coisa muito, muito, muito profunda, que a gente fica às vezes sem entender o que nós, o nosso corpo pode absorver e também transmitir. Porque na realidade o pensamento é algo muito profundo, é algo que leva o ser humano a lugares que jamais
ele imaginou, eu imagino de ir. Porque você mentaliza, você busca e você alcança. Porque a gente vê que é algo sobrenatural. Tudo a ver com a evolução do homem, a nossa evolução, pois estamos já no século 21, na medida em que temos purificação, que buscamos a purificação do nosso espírito, consequentemente, iremos chegar aonde queremos chegar, a descobrir novas tecnologias que já estão por aí. Todo mundo está sem entender, mas realmente são profecias que estão a se cumprir. E é isso que nos faz estar sempre a meditar, a analisar os céus a todo dia, a contemplar cada vez mais as luzes que vêm do céu para nos alertar. Essa é a nossa expectativa desse encontro com o Criador de tudo. Haverá uma conexão direta entre os fenômenos ditos ufológicos e as escrituras sagradas? Não são poucas as pessoas que passam pela experiência e fazem esta ligação. Ao longo desta investigação ufológica, traremos muitos outros casos para que vocês avaliem e tirem suas próprias conclusões. Sigam nosso canal, apertem o sininho das notificações, comentem e compartilhem, pois só assim poderemos continuar a lhes trazer informações relevantes. Aproveitem também para explorar e assistir outros vídeos aqui no nosso canal que vão lhes interessar.